Oi, gente, espero que esteja tudo bem por aí. Eu sou a Nessa e sejam bem-vindos de volta ao meu canal, iniciando mais um vlog de desafio. E esse desafio eu vi a Juliana Ferreira fazer. Vou deixar o vídeo dela aqui na descrição. Mas basicamente eu vou ler o número de páginas que o site do sorteador disser. Eu estou participando da Maratona Darkwing. Então eu peguei 2 livros da TBR, da maratona, que é Amityville, tá? E Hell House, para ler nesse desafio. Então, basicamente, esse desafio acaba quando esses 2 livrinhos aqui forem concluídos. E aí eu vou lá no escritório fazer esse sorteio para hoje, porque esse desafio eu vou começar hoje, tá? E eu estipulei um mínimo e um máximo de páginas. Mínimo de páginas 50, suave, tranquilo, e o máximo 150. Talvez eu seja louca de colocar 150 páginas em um dia, talvez, mas eu consigo ler 100 páginas tranquilamente, então 100 páginas não seria um desafio, 150 sim. E como a intenção é justamente me desafiar, é isso. Eu pensei em colocar 200 páginas, mas também vamos ser realistas, porque eu estou de férias do trabalho, mas não da faculdade, né, amores? Enfim, vamos lá fazer esse sorteio e saber com quantas páginas eu vou iniciar esse desafio. Vamos lá, eu já separei aqui os post-its e o marca-página que eu vou usar. Eu pensei que eu tinha vermelho, mas não tenho. Então, eu peguei 2 tons de cinza, porque na capa tem 2 tons de cinza aqui, né? Então, é o que temos. E vai ser isso. E eu já coloquei aqui no site entre 50 e 150 páginas. Então, vou fazer o sorteio e vamos ver quantas páginas eu vou ler desse livrinho hoje. 62 páginas. Tá ótimo. Então, vamos embora ler esse livrinho. Esse livro é maravilhoso. A edição desse livro tá incrível. Olha isso. Vou mostrar um pouco para vocês. Lindíssima. Tanto esse quanto o Hell House. A edição tá perfeita. E ele começa na página 11. Então, eu tenho que parar ali na página 73, mais ou menos, né? Essa aqui é a apresentação, eu vou começar pela apresentação. Eu não ignoro a apresentação, prefácio, nada. Eu saio lendo tudo e eu vou incluir na contagem de páginas, tá, gente? Então é isso, vamos embora lá começar. Eu já li aqui o primeiro capítulo e eu marquei até onde eu preciso chegar, que é na página 73, tá? E aí, bem no finalzinho de um capítulo, eu amei isso aqui, porque eu não vou precisar roubar. Eu vou conseguir parar bem no final do capítulo e amanhã eu dou continuidade. Mas tá tranquilinho até o momento, rapidinho de ler. E enfim, vamos lá bater essa meta. São 10 horas e 15 mais ou menos e eu finalizei as 62 páginas que o sorteador sorteou. Eu tenho algumas considerações a fazer sobre esse livro. Não considerações, mas eu quero comentar um pouquinho sobre a história. Eu acho que 60 páginas é um número considerável aí para a gente conversar, porque já aconteceu muita coisa aqui, tá? Primeiro que o início do livro, ele vai contar o que aconteceu nessa casa, que basicamente um cara que eu já até esqueci o nome, Ronald DeFeo, ele matou a tiros a família dele, os pais, 2 irmãos e 2 irmãs. E foi condenado à prisão perpétua. E aí, o prólogo desse livro é um jornalista, né, comentando o acontecido e o fato de que a família que foi morar na casa foi morar depois, tipo, menos de 2 meses depois desse acontecido. E aí o jornalista diz que quando ele estava pesquisando o passado aí dessa casa, ele percebeu que coisas estranhas e graves aconteceram também
em praticamente toda a família que ia morar nessa casa. Levando em consideração o contexto, provavelmente ia acontecer alguma coisa grave com a família nova que estava indo morar lá, que é o George e a Kathleen, junto com 3 filhos. E aí, enfim, a casa está sendo vendida por um valor muito abaixo do que é esperado para uma casa como essa. É uma casa de 2 andares, né? Além do térreo. Tem um lugar assim, é, é próximo de um rio, tem um lugar para guardar barcos, enfim, é gigantesca. Tem até a planta da casa aqui, aqui o térreo, e aqui o segundo e o terceiro andar. Então, assim, é gigantesca a casa. Tanto é que eles falam que eles não tinham móveis para a sala de jantar. E aí eles quiseram comprar os móveis, né? Alguns dos móveis da família do cara que matou a família. Eu fiquei tipo, meus amores, primeiro que vocês já vão morar numa casa que aconteceu um massacre. Já começa daí, a gente precisa analisar aí a sanidade mental de vocês, né? E além disso, vocês ainda querem comprar os móveis que tinham dentro dessa casa, que possivelmente pode estar cheio de sangue, que foi só foi limpado, né? Obviamente, mas, né? Enfim, eles não se importaram, a casa era tudo o que eles queriam, era um lugar onde o George ia conseguir transferir o escritório dele para lá, para poder trabalhar de casa, tinha muito espaço para as crianças, eles tinham um cachorro também, que é uma mistura ali de Malamute com Labrador, que inclusive eu sempre, parece que todo filme de terror, livro de terror, tem um cachorro que sofre, né? E já no primeiro dia esse cachorro ele fica preso numa cerca lá, porque ele foi tentar pular e aí a corrente dele prendeu e ele estava sufocando, mas o George viu e conseguiu salvar o cachorro. Mas, enfim, eu não cheguei nem na página 100 e eu sei que vai acontecer alguma coisa com esse cachorro aí, porque sempre acontece, os animais sempre sofrem. E aí, já no primeiro dia, né, que eles fizeram a mudança, começaram a fazer a mudança, eles pediram para um padre ir na casa, né, abençoar a casa. E esse padre vai até essa casa e quando ele chega, ele entra num determinado cômodo e ele escuta alguém falar: "Saia daqui". E quando ele olha para trás, não tem ninguém porque ele estava sozinho no cômodo, obviamente. Enfim, ele sai abençoando a casa toda, mas ele estava sentindo uma sensação muito estranha desde antes de chegar na casa, né? Então, quando ele vai embora, ele tá na estrada e de repente o capô do carro dele abre e tira ele da estrada, não acontece nada com ele, mas ele precisa de ajuda. E aí ele liga para um pastor, né, que vai ajudar ele, leva ele numa mecânica, o mecânico não consegue fazer o carro voltar a pegar, e aí esse pastor leva ele de volta para pro presbitério onde ele mora. E aí quando esse pastor tá voltando para casa, o para-brisa, né, é para-brisa, gente? Aquele negócio fazendo assim para poder tirar a chuva, para poder limpar o vidro, enfim, não parava de se mexer. Ele liga pro padre e diz: que tá acontecendo? Que diabos está acontecendo, né? Primeiro o seu carro, acontece isso do nada e agora o meu. Enfim, a gente sabe que isso aí já era um indício assim que o que seja lá o que tem dentro dessa casa não tá para brincadeira, porque isso foi no primeiro dia. No primeiro dia. O George, inclusive, já grita com a Kathleen e grita com as crianças por nada, sabe? Por nada. As crianças estavam brincando, correndo com o cachorro pra cima e pra baixo, como todas as crianças, como elas sempre brincaram, e ele ficou puto por causa disso, por causa do barulho, e foi a primeira vez que ele brigou com as crianças, segundo a Kathleen. E aí, na primeira noite, o George, ele acorda às 3h15 da manhã, houve um barulho, uma batida aqui
início ele pensou que seria alguém batendo na porta, e aí ele olha a hora e fica pensando quem diabos poderia ser. E aí ele escuta um outro barulho que vem aparentemente de um lado esquerdo, assim, da casa. É... Esquerdo. Enfim, vocês entenderam. E aí ele vai no segundo andar, que tem um cômodo que seria o lugar ali de costura da Kathleen e de meditação dela também. E esse cômodo tem uma janela que dá direto para o local lá onde é guardado os barcos. E ele vê que o cachorro tá latindo muito, ele vê uma sombra e o cachorro também vai atrás dessa sombra. E, enfim, ele resolve descer para ir olhar o que tá acontecendo. Quando ele chega lá, a porta tá aberta, sendo que ele tinha certeza que tinha deixado trancada a porta. Enfim, ele começa a acordar todo santo dia às 3h15 da manhã, sempre precisando alguma coisa, chama ele para ir lá nesse lugar onde guarda os barcos, para ver se tá tudo bem por lá. Então ele faz isso praticamente todos os dias às 3h15 da manhã. Além disso, ele tá meio que obcecado com a lareira da casa, onde ele fica tentando colocar lenha e mais lenha para tentar aquecer a casa, porque o aquecedor tá funcionando, o termostato lá que ele fala tá funcionando bem, só que eles não sentem o aquecimento na casa. Então ele passa o dia todinho lá na frente dessa lareira tentando fazer que a casa esquente de alguma forma. Não tomar banho, simplesmente parou de tomar banho, de fazer a barba, de cortar o cabelo. Ele tá totalmente desleixado e estressadíssimo. Ninguém pode falar um A com ele. E a Kathleen começa a achar isso muito estranho e já tá ficando pé da vida. Outra coisa que começa a acontecer que nunca aconteceu, as crianças começam a brigar. A Kathleen vai separar a briga entre os dois irmãos mais velhos, que é um de 7 e um de 9, se eu não me engano. E eles não dizem o porquê deles estarem brigando, um culpa o outro de ter começado. Enfim, eles nunca tinham brigado até aquele presente momento. A mais nova, que eu realmente não lembro a idade dela, mas é menos que 6, obviamente. Ela passou a ter um amigo imaginário, que é um porco, segundo ela. E eu parei exatamente nessa parte onde ela fala que o George é o seu amigo imaginário, que ninguém pode ver ele, só ela. E aí a mãe dela acha isso super normal, né? Até porque para a idade dela é normal uma criança ter um amigo imaginário. Então, nada tão bizarro assim. E para além disso, coisas estranhas na casa, assim, propriamente dita, além dessas mudanças de humor, né, na personalidade de cada membro da família. Como, por exemplo, a Kathleen, ela tirou um dia X para limpar todos os banheiros. Ela esfregou, limpou, enfim. Quando chegou no outro dia, no vaso sanitário tinha uma mancha preta, parecia tinta, em todos os vasos sanitários de todos os banheiros da casa. E ela ficou sem entender, né? Porque ela tinha limpado no dia anterior e quando ela tentou limpar novamente, aquela mancha não saiu completamente. E tem um determinado cômodo, né? Que é esse cômodo do segundo andar. Justamente quando ela chega nesse cômodo, tá um fedor absurdo, horroroso, e ela abre as janelas e tal para tirar aquele fedor, né, do local, mas é só nesse cômodo. E só nesse cômodo também tem um determinado dia que eles vão nesse cômodo, eles percebem que na janela tem tipo centenas de moscas, sendo que era inverno e porque elas têm uma época e é muito frio para elas conseguirem ficar vivas, enfim, a janela tava preta, preta, preta de mosca, só na janela daquele cômodo, eles totalmente sem entender. E aí o padre, né, enquanto eles estão vivenciando todo esse rolê aí, o padre lá na paróquia dele lá, no presbitério, ele também ele continuou com essa sensação estranha, ruim, né? E tanto é que ele liga para o George, né?
e pede pro George não ir no cômodo, nesse mesmo cômodo das moscas, não entrar, não deixar as crianças entrarem, não deixar a Kathleen entrar, fechar esse cômodo. Mas quando ele vai dizer o porquê, a ligação fica ruim, né? Só tem estática de um lado e estática do outro. E aí o padre desliga, tenta ligar, chama, ninguém atende, sendo que do outro lado o George estava esperando a ligação, mas não tocou. Só que o telefone não tinha nenhum problema, então era alguma coisa na casa que estava impedindo essa ligação de acontecer. E esse padre adoeceu. Ele tá com febre, muita febre e de cama, muito frio, enfim, desde que ele voltou, né, dessa viagem que ele foi abençoar a casa, ele tá se sentindo muito mal, mas ao mesmo tempo que ele tá se sentindo muito mal, ele não para de pensar na casa e na família e um medo de que algo ruim aconteça a essa família. Então, basicamente, o que aconteceu foi isso. É dito também já no começo do livro que eles passaram apenas 28 dias nessa casa e depois eles foram embora. Então, provavelmente vai acontecer mais algumas coisas aqui que vai fazer com que eles desistam de permanecer nesse lugar. E eu vou continuar lendo, né, obviamente. Mas, inclusive, tem até uma informação desencontrada aqui no livro que eu ainda não parei para pesquisar. Mas aqui diz que eles se mudaram numa data. No dia 13 de novembro aconteceu a chacina, né? Do Ronald. E no dia 23 de dezembro a família se mudou. Isso eles falam no prólogo. E aí no primeiro capítulo eles dizem que eles se mudaram em 18 de dezembro. Não é uma informação assim, tipo, oh meu Deus, vai mudar o rumo das coisas, mas foi algo notório, assim, já no início da leitura. Enfim, como eu já bati a meta do sorteador, né, e não é nem 11 horas da manhã ainda, eu vou dar continuidade à minha outra leitura, que no momento está sendo As Vidas de Billy Milligan, tá? Porque eu só vou voltar para essa leitura aqui amanhã, que é quando eu vou fazer um novo sorteio para saber quantos livros eu vou ler dele amanhã. Amanhã é domingo, eu tenho um compromisso, mas depois eu vou estar livre. Então, acho que eu vou já sortear logo de manhã, e aí eu leio o quanto for possível pela manhã, vou pro meu compromisso e quando eu voltar eu finalizo, se eu ainda não tiver finalizado no período da manhã, tá? Então, por enquanto, eu vou ficar por aqui com vocês e volto amanhã. Gente, 6:30 da manhã e eu já estou acordada no domingo. Porque essa criaturinha aqui, ó, não me deixa dormir mais que isso e simplesmente tá chovendo, eu não posso sair com ele. E aí ele tá chorando. Como não posso sair, vou fazer o sorteio logo. E aí eu já sei quantas páginas eu tenho que ler hoje. E antes de iniciar as leituras do dia, vou tomar meu café, esperar parar de chover para levar o moço pro passeio matinal dele, para ver se ele me deixa em paz. E é isto. Enfim, vamos lá. Suave demais. Esse desafio tá muito de boas. Leio em uma sentada agora de manhã, antes mesmo de a chuva parar e eu levar o lobo para passear. Muito tranquilo. Talvez eu sorteie mais um número. Eu vou sortear mais um número. Porque se eu conseguir ler 54 páginas de manhã, eu leio um pouco mais à noite. Aqui. Caralho. Ai, me arrependi. Mas simbora, é um desafio. O céu tá todo fechado.
Mas parou de chover. Vou levar essa criaturinha. Voltamos. Passeio com certeza não foi suficiente, que ele ainda tá chorando, mas tinha um cachorro encrenqueiro na rua. E a Paula é mais encrenqueiro ainda, e eu não dou conta. Então, vou sair mais tarde. Gente, 180 páginas hoje, será que rola? Veremos. Simplesmente 180 páginas é tudo. Isso aqui. Tô na página 75 e o livro tem 253 páginas. Então, em tese, eu tenho que terminar esse livro hoje. Socorro, Deus. Socorro, Deus. Vamos ver, né? Vamos embora. Paulinha? Seguinte. Por que será que todo personagem de livro e filme de terror é burro? Não, sério. Deve ser uma característica. Porque, tipo, tá, eu sei que foi baseado, é uma história real, enfim. Mas, porra, a mulher achou um porão não, né? Eles têm um porão nessa casa, além dos cômodos, primeiro e segundo andar e térreo, tem um porão que parece uma outra casa. De tão gigante que é. E aí a mulher foi lá no porão, que eles fizeram de despensa, guardar lá os mantimentos, tudo bem. Ela vai abrir um armário e ela encontra um cômodo anexo que não aparece na planta da casa da corretora. E aí ela chama o marido vai lá dar uma olhada, percebe que é um cômodo a mais, grande inclusive, com um mau cheiro, pintado de vermelho de cima a baixo. E aí eles voltam, fecham o lugar e ela fica apreensiva, diz que não sabe o que tá acontecendo ali. E aí ele diz que vai procurar saber do que se trata esse cômodo e tal. E aí ela fala, você sentiu o cheiro? E ele, sim, era cheiro de sangue. E até aí, tudo bem, né? Levando em consideração, só que aí ele me vem dizer, mas até que não é nada mal ter um espaço a mais na despensa. Ô, meu... Gente, é sério. Primeiro que você compra uma casa que teve um massacre. E segundo o jornalista lá, tiveram outros acontecimentos com as famílias anteriores. E aí você encontra um cômodo que não aparece na planta da corretora, a planta oficial da casa. E tá com cheiro de sangue e você disse que pode ser um lugar a mais pra despensa? Gente, sério, não consigo conceber, porque se fosse eu... Primeiro que eu nem teria comprado essa casa, por 2 motivos. Um, que eu não ia ter dinheiro. 2, que porra! Aconteceu um massacre. Um massacre. Não foi tipo, a vozinha faleceu depois de 100 anos de viver feliz com a sua família lá dentro. Não, foi um massacre. Entendeu? Aqui basicamente tá dizendo como que aconteceu a chacina, né? Que o cara, aí diz a data, 13 de novembro, ele atirou na família, né, com um rifle de alto calibre, enquanto todos estavam apagados e supostamente dopados, tá? E aí aqui fala que ele foi num bar, dizer que a família estava morta e que ele estava chapado também. E aqui fala assim, às 3h15 já estavam todos dormindo como pedra, tipo a vizinhança, porque a vizinhança não escutou nenhum barulho. E às 3h15 é justamente o horário que o George tá acordando todo santo dia, né?
E aí, eu não sei exatamente onde, mas aqui fala, tem uma parte que fala assim, deixa eu aparecer aqui. O primeiro fato estranho que acontece com a Kathleen é ela sentir uma presença enquanto ela estava ali na cozinha, e essa presença toca nela, toca assim no ombro dela, tipo, meio que abraça ela, e ela descreve que tipo, era uma sensação como se fosse uma mulher, um abraço ali materno, e que não, num primeiro momento, não apresentava perigo, até que na segunda vez, essa presença, né, fez da mesma forma, tentou abraçar, só que tentou sufocá-la. Até que o George chega e essa presença simplesmente desaparece. Outra coisa que tá acontecendo com ela é que ela tá sonhando com a noite do massacre. Como tipo, teve uma vez que ela tava dormindo e ela sonhou que o massacre tinha acontecido exatamente no quarto onde eles estavam dormindo e que era como se ela fosse a mãe do Ronald, que foi o cara que matou a família. E ela assim, era como se ela tivesse escutado os tiros e tal, como se ela tivesse lá no momento. Outra vez, ela tava namorando lá com o George e ela sentiu como se ela tivesse num momento, sei lá, como se ela tivesse na cabeça da Louise, que era a esposa, a mãe do Ronald, que tava namorando com outro cara que não era o pai do Ronald. Ou seja, a Louise tinha um amante. E aí a gente sabe depois, com relação, quando vai, né, contando os fatos, que de fato a Louise tinha um amante. E a Catherine viu ela com esse amante, tipo assim, como se ela tivesse na cabeça da Louise enquanto ela tava dormindo. Faz sentido? Não sei se eu soube explicar direito, mas enfim, bizarro. Outra coisa que é absurdo e de bizarro é que o George, ele parece o Ronald, aparentemente. Todo mundo que vê ele pensa que tipo, tem a semelhança com o Ronald. E quando eles encontram aquele quarto vermelho, ele fecha a porta e essa porta é tipo espelhada. E quando ele vê, ele se olha nesse espelho, ele tem um vislumbre de uma pessoa que é ele, só que ao mesmo tempo não é. E aí ele percebe depois que quem ele viu, na verdade, não era ele, era o Ronald. Tudo bom. Aí eu fiquei me perguntando. Primeiro eu não tinha entendido. Primeiro eu pensei que fosse talvez o pai do Ronald e ele tivesse possuído o George. Mas aí foi explicado que na verdade ele parece o próprio Ronald e o Ronald ele não tá morto, ele tá preso. Então não fazia sentido essa minha teoria. Aí eu fiquei tipo, gente, que rolê. Ah, e outra coisa também que é dito, que a Kathleen percebe, tem um determinado dia aí, é bem nos primeiros dias que eles se mudaram, que a Kathleen percebe que todo mundo tá dormindo de bruços. E era a primeira vez que ela via as crianças, principalmente, dormindo nessa posição. Eles nunca dormiam nessa posição. Era a primeira vez que ela estava vendo isso. E a família massacrada morreu de bruços. São 2h30 agora. E eu cheguei na página 175, ou seja, eu li exatamente 100 páginas hoje, faltam 80. Meu Deus, que surto foi esse? Enfim, eu não sei se eu vou sair, tô esperando a confirmação da minha amiga, então eu vou tomar um banho, vou hidratar esse cabelo, porque ele tá só pela misericórdia do Senhor. Vou dar um jeitinho na casa enquanto eu espero a resposta da minha amiga e dependendo dessa resposta, vamos ver se eu volto para essa leitura agora à tarde
até eu concluir, né, o livro, porque concluindo o livro eu bato a meta de hoje, ou se eu vou sair e depois mais tarde eu volto para essa leitura, tá? Veremos. Mas, por enquanto, não aconteceu muita coisa além do que eu já comentei com vocês. Na verdade, a segunda coisa estranha que acontece é a levitação da Kate, da Kathleen, né? Ela tá dormindo e só quem vê é o George. E quando ele consegue derrubar ela, a queda acorda ela, mas ela não lembra do que aconteceu. Ele disse que ela estava sonhando e caiu da cama. Depois disso, ela passa a se comportar estranho, sabe? Ela antes estava querendo ir embora, né? Querendo passar um tempo com a mãe dela ou algo assim, fora daquela casa. E ela simplesmente parou de falar sobre ir embora da casa, né? Mas o George tá ali atento, ele tá procurando, ele procurou falar com o padre e esse padre, inclusive, tá sofrendo, né? Lá no presbitério onde ele mora, ele sofreu com febres, com gripes, e a mão dele estourou todas, ficou cheia de bolha. Enfim, o apartamento dele começou a feder muito, um fedor pútrido lá, e só sumiu esse odor depois que ele teve que sair de lá e foi passar um tempo com a mãe dele. O George ligou pra ele, né, quando ele tava na casa da mãe dele, e quando ele voltou para o apartamento do presbitério, ele retornou essa ligação do George. O George contou tudo pra ele, né, de ter visto, né, a esposa dele levitar. Ele viu também um porco atrás da filha dele, quando ele entrou no quarto, tipo, de relance assim, ele acha estranho. Enfim, ele conta tudo pro padre, e aí o padre, ao invés de voltar lá na casa, como o George queria, ele vai na chancelaria da diocese. E aí tem um pastor e 2 padres, enfim, não sei, que começa a falar sobre os estágios, né, da infestação, possessão, obsessão, enfim, tudo, explica para ele a situação e orienta que ele ligue para o George e peça para o George entrar em contato com uma instituição que investiga esse tipo de caso e que ele não voltasse na casa, né, porque ele já tinha sido atingido diretamente e era melhor que ele não voltasse na casa. O George também trabalha com acho que é o contador da empresa dele, a namorada dele é médium. E aí, um dia antes dele entrar em contato com essa namorada, o George achou no porão um poço que foi lacrado com uma tampa de concreto. E ele acha estranho, mas também não tá na planta da casa, mas enfim. E aí ele entra em contato com essa médium e ela diz que vai lá na casa entre 1 ou 2 dias, mas pouco depois que ele desliga o telefone, né? Ela liga para ele de novo e diz para ele procurar esse poço na casa, que provavelmente os espíritos estavam saindo de lá. Sendo que ele não contou para ela que existia esse poço na casa. Então, como ela saberia, né? Enfim, eu tô ficando... Tá bem difícil conversar com vocês aqui, porque essa criança não para de gritar e Jesus amado, né? Mas enfim, eu vou tomar meu banho, vou organizar as coisas aqui, depois eu volto para conversar com vocês se por acaso eu voltei já para essa leitura ou se eu vou sair, depois quando eu voltar eu vou voltar para essa leitura também, tá? É isso. Não, sério. Quando eu digo que a galera é burra, a galera é burra. O George começou a ler um livro sobre demônios e bruxas. E aí, nesse livro tem o nome dos demônios. Ele simplesmente começa a chamar o nome em voz alta. Sendo que ele tá suspeitando que na casa tem um demônio. E aí o que é que ele faz? Começa a chamar o nome de todos os demônios possíveis que tem nesse livro.
Burrice. Tem outro nome? Não tem. Finalizado. Eu adorei que isso aqui tem a ver com a história. Essa mosca aqui, obviamente. Quando eu cheguei na parte que fez sentido, eu gostei mais da capa. Porque até então eu nem tinha entendido que isso aqui era uma mosca. Mas enfim, terminei. São 9h19. Amanhã eu apareço para comentar um pouquinho o que eu achei. No geral da história, tá? Agora eu vou jantar, que eu ainda não jantei. E talvez dormir, porque eu já tô com sono. Mas enfim, meta batida com sucesso. Gente, bom dia. Segunda-feira, dia 6, eu acho. Eu comentei com vocês ontem que eu terminei MTV. Ia comentar com vocês hoje, né? Mas assim, não tem muito o que comentar. Eu gostei bastante. É bem um livro vibes Vidas Eternas. Não só Vidas Eternas, mas a série, né? Arquivos Sobrenaturais. Ed Lorraine aqui só é mencionado uma vez, lá no finalzinho do livro, quando é dito que a equipe paranormal, né? De parapsicólogo chegou na casa, a família já tinha ido embora. Enfim, tem uma questão aqui que fica, que inclusive o próprio livro, não na história, mas acho que é no pós-fácil. No pós-fácil, nota do autor. Porque a gente sabe, né, no começo do livro a gente vê que o padre, ele foi na casa, depois ele foi embora. Ele começou a ser atacado, né, de longe, pela entidade que tinha dentro dessa casa em Amityville. E aí, quando a família vai embora, o questionamento é por que essa família não relatou mais fatos estranhos fora da casa, sendo que a entidade que estava dentro da casa era capaz de conseguir fazer coisas à distância. Mas aí tem uma parte também que explica que determinados acontecimentos sobrenaturais, do mesmo jeito que começa, ele acaba. Muitas vezes o fato de uma nova família ir morar e mudar a disposição dos móveis ou fazer uma mudança na casa já faz com que essa atividade suma. Enfim, não sabemos exatamente o que aconteceu, mas MTV é aquele tipo de história tipo Frankenstein, sabe? Você pode não ter lido o livro ou assistido um filme, mas você conhece a história. Então, não é um livro assim. É um livro para quem gosta realmente de ler sobre esse tipo de assunto, né? Mas eu já li tanto que aqui parecia que eu estava lendo uma história que eu já conhecia, né? Pelo fato de realmente já conhecer por conta do quanto é falado, né? E pelo fato de ser um dos casos mais famosos de Ed Lorraine, entre aspas, né? E pelo fato de parecer tanto, né? Com arquivos sobrenaturais, porque basicamente o que eles tentam explicar aqui sobre a questão da obsessão, infestação demoníaca, possessão e tudo mais, eu já sei, porque eu já li sobre isso, então a explicação é sempre a mesma, sabe? Então acho que eu dou 4 estrelas para esse livro, vale a pena a leitura. E aí agora vamos fazer o sorteio de quantas páginas eu vou ler hoje para iniciar Hell House, tá? Eu vou fazer o sorteio aqui no celular mesmo, e aí eu vou deixar aqui na tela a quantidade de páginas que saiu. Prometo que eu não roubarei. Eu não sei sobre o que se trata Hell House, na verdade. Na verdade, o nome já diz tudo, né? Então a gente tem aqui mais uma casa mal assombrada. Enfim, não sei exatamente.
Mas eu não sei se eu já conheço o caso. Ou se é um caso conhecido, tá? Então, enfim, vou fazer esse sorteio. Vou tomar café, já saí com o lobo. Ele tá estressadíssimo, não sei por quê. Me mordendo no passeio e tal. Enfim, me machuquei no passeio. Tudo bom? Eu acho que esses dias... Olha, eu nunca passei por tanta coisa dentro de uma semana. Sério, num período aí de uma semana mais ou menos, a Apollo fez eu cair no quintal de casa, eu me ralei toda. Tudo isso por causa de um rato. Eu fui mordida por um cachorro que tem um tutor irresponsável e soltou o cachorro sem guia, sem nada, sem supervisão. E o cachorro veio pra cima de Apollo e é menor que Apollo, o cachorro, mas meu instinto, por mais que eu saiba que Apollo saiba se defender, é defender Apollo. Então eu meio que me coloquei entre um e outro e ele pegou na minha perna, fui no Apivida, tomei 2 injeções, enfim. E hoje, como eu disse pra vocês, eu comprei uma guia longa, né? Pra um lindíssimo. E essa guia longa nada mais é que uma corda, basicamente, né? Tem aqui esse negocinho pra colocar na coleira dele. E tem a parte de segurar, que é maravilhosa, acolchoada. Show. Mas quando eu tô com ela juntinha, machuca a mão, se a Apollo puxar. E ele é um cachorro que puxa muito nos passeios. E aí eu fui, ele tava solto e tal, não prestei atenção que ele enrolou a corda na minha perna. E aí ele puxou. Quando puxou, arranhou o pé. Meu Deus, tá ardendo que só. Desgraça. Enfim, eu acho que eu preciso tomar um banho de sal grosso, porque Jesus amado, tá complicada a situação. Vou ler, que é melhor que eu faço. Edição belíssima. Lindo, 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 lindo. Faz parte da mesma coleção, né? Que veja que tem tanto MTV quanto Real House tem essa luazinha. Eu não sei exatamente qual é o nome da coleção, mas se eu descobrir eu vou deixar aqui em algum lugar da tela. Eu teria que ler até aqui, página 75. Mas o final desse capítulo é na página 83, então provavelmente eu só vou parar na página 83 hoje. E é isso. Não é nem meio-dia ainda, eu já finalizei a meta de hoje. Tudo bom? Adorei. Eu não sei se esse livro é baseado numa história real, se realmente é um caso, se essa casa realmente existe ou existiu, não sei. Eu acho que eu vou precisar pesquisar, porque não é de meu conhecimento, entendeu? Aqui a gente conhece eu chamo ele de Bennett, mas não é Bennett o nome dele. Barrett, algo assim. Eu não entendi bem se ele é um parapsicólogo, mas ele é um cientista e ele quer provar, ele tá criando inclusive um livro para provar que fantasmas não existem e que todo fenômeno parapsíquico ali é produzido. E aí esse cara é contratado para investigar essa casa, a casa do inferno, né, Hell House. E ele vai fazer essa investigação junto com duas outras pessoas que são 2 médiums. Uma mulher, que ela é médium e além de médium ela é uma reverenda. E um segundo médium, que ele foi o médium com maior capacidade para incorporar espíritos do país, tá? É o Ben e a Florence. Como o cara ele é meio tipo cético assim, ele não tá botando muita fé que existam fantasmas, né, nessa casa. Há 30 anos essa casa estava interditada, entre aspas, o antigo proprietário fechou a casa, é uma casa que é distante de tudo e de todos, da civilização praticamente.
Nem mesmo a companhia de energia vai até lá, então para ter energia precisa de um gerador lá, porque não vale o investimento, porque não tem outras casas próximas. E aí, só agora, né, 30 anos depois da merda que aconteceu nessa casa, ele tava precisando de dinheiro e vendeu. E aí o atual proprietário quer provas de que existe vida após a morte. Algo assim. E aí dizem que toda vez que tentaram investigar essa casa, ou as pessoas cometiam suicídio, ou enlouqueciam, ou saíam mortas de alguma forma. E esse Ben, que é o médio que tem ali a capacidade de incorporação e tal, ele foi o único sobrevivente da última vez que essa casa teve uma tentativa de investigação. 8 pessoas morreram nessa investigação e ele foi o único sobrevivente. E tipo, ele tinha, sei lá, 15 anos, mais ou menos. Ele tinha o dom, né, da clarividência, ele era médio, mas naquela época a mediunidade dele era muito mais forte. Mas como ele tá mais familiarizado com a casa e com a história da casa, ele conta que o cara, né, que era dono, lá em 1920 e poucos, era um cara meio estranho, né? Ele simplesmente transformou a casa numa espécie de hotel, onde ele trazia vários convidados para casa e de repente era só tipo convidados que iam lá e participavam de bailes, de jantares e tudo mais, e depois começou a virar um caos absoluto. Inclusive diz aqui, para vocês terem certa noção do que era, chegaram ao fundo do poço em 1928, mergulhados em mutilação, assassinato, necrofilia e canibalismo. Isso depois, né? Porque o começo foi com várias orgias ali. Eles começaram a se pegar mutuamente ali. E os antigos jantares, que era comida real oficial, agora era com pessoas. Que vocês me entendem. Enfim, e aí chega um determinado momento que, acho que preocupados, né, alguns dos familiares invadem a casa. E quando eles invadem, tá todo mundo morto. E aí até anotei aqui. Quando os parentes de alguns de seus convidados invadiram a casa em novembro de 1929, todos estavam mortos. 27 no total. Belasco, que era o dono, não estava entre eles. E até hoje ninguém sabe se esse cara morreu, se ele fugiu. Ninguém sabe. Só se sabe que essa casa virou a casa do inferno, porque coisas estranhas começaram a acontecer lá. Essas coisas estranhas ainda não começaram a acontecer propriamente dito. Na verdade, a médium, ela pede para fazer uma sessão, né? E ninguém se opõe. E nessa sessão ela incorpora, sendo que ela não é uma médium de incorporação. Ela só se comunica com os espíritos através de pensamentos, mas dessa vez dentro dessa casa, depois de anos e anos e anos de sua mediunidade, ela incorporou. Cada um vai pro seu quarto dormir, porque no outro dia eles vão continuar a investigação e tal. E ela no quarto dela, depois que ela toma banho, ela vai pro quarto, ela começa a se comunicar com alguém dentro do quarto dela. E esse alguém, esse fantasma, começa a brincar com ela, começa a tirar as cobertas da cama dela, dá um tapa na bunda dela, se deita na cama e ela percebe que a pessoa, né, o fantasma, tem 1,90 m e tantos, que era muito alto. Inclusive ela pensa até que é o tal dono, né, o antigo dono da casa, porque ele era apelidado de gigante alguma coisa, porque ele tinha 1,92 m. Enfim, ela fica puta e diz, olha, você só volta se você quiser se comportar, e o fantasma vai embora. Duas coisas. Como é que essa criatura divina do Senhor conseguiu dormir depois disso? Porque, tipo, uma coisa é fantasma, vultos, que não encosta em você, que não toca em você, que não faz mal pra você. Mas ela sentiu um tapa na bunda dela, ou seja, é possível tocar nela. E ela dormiu depois, tranquila, suave. Outra coisa, o carinha.
que quase morreu nessa casa há 30 anos atrás. Porque, porra, ele voltou. Que merda ele acha que vai fazer nessa casa? Ele quer morrer? A passo que ele tá super consciente do potencial dessa casa, né? Das coisas que podem acontecer. O outro lá, o cientista, tá tipo, achando justificativas pra tudo. A cadeira começou a balançar, é uma corrente de ar por causa de X, Y, Z. Ele tem uma explicação científica pra tudo. E tudo bem, cara, eu não tiro o seu mérito, mas, mano, tem coisa que por mais que ele tente, ele não vai saber explicar. Ou talvez vá. Não sei. Vou continuar a leitura, né? 6h50. Já estou aqui com meu cafezinho. O lanchinho que eu ia levar para a faculdade, mas eu acordei com a notícia de que não teríamos aula. Então vou tomar café com ele. Tá meio pálido porque eu esqueci de passar gema de ovo antes de assar, mas tá gostoso. E vamos começar o dia com leitura. Então vamos ver quantas páginas para hoje. Vamos lá. Estou sem palavras. Mas simbora. É possível que essa quantidade aqui seja para terminar o livro, né? Vou dar uma olhada. Tá. Eu tô na página 83, mais 142 páginas para na 225. Curiosamente, não vou terminar o livro, mas é tudo isso aqui. E acaba bem neste capítulo aqui. Ótimo. Vamos começar. São mais ou menos 2h da tarde. E eu li a metade da meta, 60 páginas mais ou menos. Parei na página 158. Vou dar uma pausa agora para estudar. E aí eu só vou parar de estudar no horário de sair com o Apolo, para dar o passeio dele da tarde. E quando eu voltar do passeio, aí eu volto para essa leitura, tá? Mas considerações até o momento. Tá sendo muito interessante ver essa briga entre um cético e um crente, né? A Florence, ela já começou a acontecer aí os Paranauê, e ela é a mais afetada do grupo, né? Porque como ela é uma médium que tá mais aberta, assim, a entender o que aconteceu, quais são os fantasmas, né, que tem nessa casa, quais são as aparições. Enfim, ela tá muito dedicada a resolver a situação da casa, ela tá mais propícia, né? Então, ela já foi machucada diversas vezes. E o Lionel, por sua vez, ele sequer acredita que o que ela tá contando é real. Na verdade, ele acha que por ela ser uma médium, e por ela ser uma médium considerável, assim, né? Ela ter um nível de mediunidade ali grande, junto com o poder da casa, né, como é que ele fala? A energia ali da casa faz com que ela mesma produza o que ela diz que tá acontecendo. Então, tipo, aconteceu um fato que, narrado na visão dela, foi o fantasma que mordeu o seio dela. E dá pra ver a marca das mordidas nos seios dela. E o cientista disse que talvez foi ela mesma que fez aquilo com ela, de alguma forma. Aí eu fico, gente,
A gente, enquanto leitor, você fica, cara, será que o que ela tá narrando é real mesmo? Ou será que realmente o Lionel tem razão e realmente a ciência explica? Não saberemos. Eu sei que ele fala até pra esposa, ele explica pra esposa dele, o que supostamente poderia estar acontecendo com a Florence, né? Ele fala assim, a dissociação da mente, resultando em uma modificação do eu, e a causa básica desses fenômenos mediúnicos, foram suas palavras. Não sei se Daniel Belasco, porque a Florence diz que a criatura em si que está perturbando ela nesse momento é o filho do Belasco, que é o Daniel Belasco, tá? Realmente existiu ou não, mas a personalidade com a qual a senhorita Tanner afirma estar em contato nada mais é que uma divisão da sua própria personalidade, ou seja, para ele, além de médio, ela tem TDI, né? E o Ben, pra mim, não sei o que é que ele tá fazendo ali. Na verdade, eu acho que ele só tá ali por conta do dinheiro mesmo, né? Eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês, mas o cara que contratou ele, o Lionel, pagou US$ 100.000 pra ele. Então, possivelmente, tanto a Florence quanto o Ben tá recebendo mais ou menos esse valor. Então, eu acho que ele só tá ali pelo dinheiro, porque o único destaque que ele teve até o momento foi no começo do livro, quando ele conta um pouco sobre a história da casa, né? Sobre o dono da casa, o que ele fazia, né? As orgias, enfim, os Paranauê e tudo. Ele que conta a história da casa, mas só. E agora ele tá mal aparece. Ele é um médium muito forte, né? Segundo o que foi dito, mas ele bloqueou. Então, ao passo que a Florence está muito aberta, ele se fechou totalmente para qualquer tipo de experiência. Então, ele só realmente está ali para receber o dinheiro. Eles vão receber esse dinheiro, né? Assim, o prazo que o bilionário deu para eles foi de 1 semana. Então, eles têm 1 semana para provar para eles que existe vida após a morte ou não. Acho que a única coisa que ele quer é sobreviver a essa semana para receber o money dele e tchau e benção. Se ele sair vivo, né? Porque, assim, a Florence é a que mais tá propícia a dar ruim ali e, sabe? Enfim, eu não sei porquê. Eu acho que eu perdi em algum momento, assim, da leitura. Não sei, eu perdi. O Lionel pede pra alguém, né, levar um gato, além do equipamento dele. Aí eu fiquei me perguntando pra que porra ele quer um gato. A gente sabe que, obviamente, os animais são mais sensitivos, né, e tal, mas... E esse gato simplesmente vira o capeta. Segundo a Florence, possuído pelo tal Daniel Belasco, ataca ela, enfim, faz um estrago. Aí eu fico tipo, qual foi o propósito? Vai passar, nego? Qual foi o propósito do Lionel pedir esse gato? Só pra destroçar a pobre da Florence? Aparentemente. Enfim, é isso. Por enquanto, minhas considerações são essas. Provavelmente eu não volto pra atualizar depois que eu finalizar a segunda não, né? Finalizar a meta de hoje, porque provavelmente vai ser à noite, então eu volto amanhã com mais um sorteio e possivelmente o último sorteio desse desafio. E esse vídeo aqui já tem mais de 1 hora, então eu vou ser um pouco mais breve nas próximas atualizações. Gente, são 7 horas agora. Eu já deveria ter saído pra faculdade, mas eu tô esperando meu café ficar pronto, porque hoje eu não saio sem café, nem que me paguem. Tô olhando aqui pela janela e sei que vai chover. O céu tá cinza, simplesmente cinza. Eu já saí com a Polo e, enfim, basicamente vou tomar meu cafezinho.
e vou pra faculdade. Mas eu queria dizer pra vocês que ontem eu não apareci por aqui porque foi um dia merda. Ai, Jesus. E eu não queria fazer nada, absolutamente. Eu tava totalmente sem som, sem imagem, sem carisma, sem nada pra gravar ou pra fazer qualquer outra coisa. Então eu me fechei ali no meu casulozinho, eu li bastante, bati a meta, li um pouquinho mais da meta. E aí, antes de ontem, eu falei pra vocês que eu ia comentar com vocês, né, o que eu achei da leitura, né, da meta, mas não vim. E aí ontem eu tive esse dia problemático, não quis gravar, mas quando eu chegar da faculdade hoje, provavelmente eu já vou ter terminado o livro, porque falta assim 20 páginas mais ou menos, porque contando a meta de antes de ontem com a meta de ontem, ficou faltando só essas páginas. E aí eu vou ler provavelmente indo ou voltando da faculdade, e aí eu finalizo o livro e venho dar minhas considerações finais, até porque esse vlog já tá gigante mesmo, então, né, é isso. Só queria atualizar com esse essa informação, porque vocês vão ver aí que vai pular de um dia pro outro, mas o que aconteceu foi isso. Tive um dia merda. Sim, apesar de o início ser bem promissor, porque ele já entrega a você a casa, digamos assim. Então ele já descreve ali a atmosfera da casa, né, os cômodos, onde acontecia XYZ lá no passado. Então você já vai adentrando em uma atmosfera bem sombria, bem. Você entra cautelosamente, porque você sabe que vai começar a acontecer seus Paranauê e você fica receoso, pronto. Então esse início é muito gostoso, porque você consegue visualizar na sua cabeça, tipo, é quase cinematográfico o quanto esse livro consegue fazer você imaginar. Eu não senti tanto medo lendo esse livro, principalmente quando eu percebi que era ficcional. Eu acho que eu sinto mais medo quando tem lá dizendo que é baseado em fatos reais. Mas eu senti que da metade pro final do livro ele fica meio repetitivo e que o autor não soube muito bem como resolver o problema. A resolução é meio confusa, digamos assim. E sem contar que tem duas coisas que me incomodaram, que é a sexualização da mulher o tempo todo, tanto da Florence quanto da própria Edith. Né, a Edith e o Lionel, eles têm problemas na vida sexual deles, porque o Lionel teve poliomielite, enfim, ficou impotente. E a Edith, ela nunca viu um problema nisso, porque aparentemente, o que dá a entender, na verdade, é que ela é lésbica, tá? Porque tem uma parte que a Florence, ela precisa ser revistada antes de fazer uma sessão lá, e ela é revistada completamente nua, e a Edith fica super desconfortável quando vê o corpo da Edith. O que descreve é que ela é uma mulher muito afeiçoada ali, né? Bem, né? Enfim. E a Edith fica desconfortável, porque ela começa a fazer a revista assim na parte de cima, né, nos seios e tal, barriga, enfim. E quando chega na parte de baixo, que a Florence tira a roupa de baixo, ela se retrai, como se dissesse, mano, eu não vou fazer isso. E outras vezes também dá a entender que ela é lésbica, ou no mínimo bi, tá? Então esse casamento entre eles é quase um contrato, e a casa usa isso contra eles. E outra situação é que eles usam o termo assexuado. E aí você me diz, Vanessa, o livro foi publicado a primeira vez lá em 1900 e bolinha. Show. Lá em 1900 e bolinha, o termo assexuado talvez fizesse sentido. Hoje, não, né? Eu não sei exatamente quando esse livro foi republicado, mas acho que foi em 2000 deixa eu ver. 2021, e o livro é de 1970, tá? E eu entendo, né, que é um livro que foi publicado em 1970, mas como republicação, eu acho que na tradução eles poderiam ter corrigido esse termo sim, né, porque não ia impactar
no entendimento da história ou em qualquer decorrer da história, mas o termo estaria sendo empregado de forma correta, tá? E aqui não foi, e isso me deixou um pouco incomodada, assim. No mais é isso, gostei também, acho que eu dei 4 estrelas para as 2 leituras. Vale a pena, recomendo, principalmente para quem gosta dessas atmosferas aí de casas mal assombradas. Então são 2 livros aqui que vale a pena a leitura. Enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar o vlog até aqui. Foi muito divertido fazer esse desafio e me proporcionou ler esses livros muito mais rápido, porque apesar de que são leituras muito fluidas, são leituras que não têm diálogo, são leituras mais descritivas e acaba que leva um pouquinho de tempo a mais ali se você for procrastinadora como eu. E esse desafio me forçou a manter o foco por mais tempo, né, nessa leitura para poder bater a meta. É por isso que eu funciono demais com meta, porque eu fico mais focada para não me frustrar por não ter batido aquela meta. Então, enfim, gostei bastante desse desafio e provavelmente eu farei novamente, tá? Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessas histórias. Curta esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo aqui do canal, tá? Até o próximo vídeo.